Como posso me encaixar? Acho que estou apenas fazendo o que estou fazendo, tentando sobreviver. Essas foram as palavras de um jovem esperançoso de 23 anos que acabara de chamar a atenção de Hollywood com seu desempenho impressionante em River's Edge. Ele era bonito e ingênuo. Hollywood não podia resistir. O sucesso estava ao seu alcance. Mas talvez nada pudesse ter preparado Reeves para a sequência de eventos que o perseguiriam ao longo de sua vida. Início de vida tumultuado. A vida de Keanu Reeves teve mais reviravoltas do que o enredo de qualquer tragédia grega. Nascido em Beirute, em 1964, filho de Patricia Taylor, mãe britânica, e Samuel Nowlin Reeves, pai chinês havaiano. A história de Keanu foi marcada por um desgosto logo no início. Keanu foi o primeiro filho de Patricia e Samuel, que se casaram no mesmo ano. Pouco tempo depois, eles tiveram um segundo filho, a irmã de Keanu, Kim. Quando Keanu completou 5 anos, seu pai havia abandonado a mãe, e de certa forma, abandonado Keanu e sua irmã também. Os biógrafos divergem quanto ao momento exato. Alguns dizem que Samuel foi embora quando Keanu tinha 2 ou 3 anos, embora o próprio Samuel tenha dito que foi quando Keanu tinha 5 anos. De qualquer forma, ele foi embora bem cedo, embora não tenha desaparecido completamente, até Keanu ter 13 anos. Sim, 13 anos. A idade em que os meninos se transformam magicamente em adultos completos, prontos para conquistar o mundo e lidar com todos os desafios da vida como profissionais. É verdade. De qualquer forma, Keanu compartilhou em uma entrevista que sua última lembrança do pai foi em uma viagem de férias com a família, quando ele tinha 13 anos. Sentamos na varanda e ficamos olhando para o céu escuro, disse ele. Ele quase não disse nada naquela noite. No dia seguinte, ele nos levou ao aeroporto e depois... nada. Nenhum telefonema, nenhuma carta. Por 10 anos. Se você é do tipo curioso como eu, provavelmente está se perguntando por quê. O que estava passando pela cabeça de Samuel naquela noite? Keanu, no entanto, sempre foi bastante reservado em relação ao pai. Antes de Samuel falecer em 2018, acredita-se que os dois nunca se reconciliaram. A compreensão de Keanu sobre a vida de seu pai é limitada, o que é justo, dadas as circunstâncias. Segundo ele, seu pai era um estudante universitário que, de alguma forma, acabou em uma praia em Beirute. Sua mãe, por sua vez, era uma jovem inglesa que fugiu de casa e foi parar em Paris. Ela trabalhou como garota de programa e teve pequenos empregos em casas de alta costura, encontrando lentamente seu caminho para o mundo da moda, eventualmente desenhando roupas para músicos como Anne Murray e Dolly Parton. Então, a história continua. Eles se conheceram, se apaixonaram, tiveram Keanu e acabaram se mudando para a Austrália. Durante o curto período que passaram em Sydney, sua irmã Kim nasceu, mas logo depois, Samuel e Patricia se separaram. Depois de uma breve passagem por Nova York, a família se estabeleceu em Toronto, no Canadá, onde se tornaram cidadãos canadenses, e Patricia construiu uma carreira de sucesso na moda. Patricia, então, se casou com Paul Aaron, um diretor de teatro da Broadway, que mais tarde chegou a Hollywood, trabalhando em filmes como A Force of One e The Octagon, com Chuck Norris. Embora o casamento tenha durado apenas 6 meses, Patricia seguiu em frente e se casou com o promotor de rock Robert Miller. Keanu manteve contato com Aaron, que o incentivou quando ele decidiu seguir a carreira de ator. Em 1976, Keanu deu as boas-vindas à sua segunda meia-irmã, Karina. Com o passar do tempo, Keanu foi se distanciando do pai, em grande parte devido às atividades obscuras do pai. Keanu lembra que ele se envolveu com a lei algumas vezes. Samuel recordou com carinho os momentos que passou com Keanu na praia do Havaí. De vez em quando, as ondas chegavam à areia, girando em torno de nossas pernas, e eu o pegava e o segurava com força. Certa vez, uma onda enorme quase nos pegou de surpresa. Eu o agarrei quando ele estava prestes a ser arrastado pela água até os joelhos. Acho que Keanu tinha cerca de 11 anos. Os desafios de Keanu Reeves estavam apenas começando. Reeves começou na escola pública Jesse Ketchum, em Toronto, onde ficou do jardim de infância até a 8ª série. Depois disso, ele passou por 4 escolas de ensino médio diferentes, incluindo uma escola católica particular e a Etobicoke School of the Arts, na Royal York Road, onde acabou sendo expulso devido a dificuldades com a leitura e por se enquadrar no modelo de um bom aluno. Ele também frequentou a De La Salle College e a Toronto School for the Performing Arts. Na época do ensino médio, ele gostava muito mais de hóquei do que de estudos. Seus colegas de equipe até o apelidaram de The Wall, a parede, por suas habilidades como goleiro. O teatro também despertou seu interesse, e ao longo do caminho, ele assumiu todo tipo de trabalho. Afiar patins em um rink local, cuidar do paisagismo e até mesmo fazer macarrão. Mas a escola não era realmente sua praia. Aos 17 anos, ele decidiu abandonar os estudos e se dedicar à atuação. É uma loucura pensar que esse garoto trabalhador e amante do hóquei um dia se tornaria um ícone de Hollywood. Enquanto cresciam, Keanu e sua irmã Kim passavam a maior parte do tempo com as babás, já que a mãe viajava devido ao trabalho.
Em uma entrevista, Kim revelou que a criação deles foi solitária, mas que todos conseguiram se adaptar às circunstâncias. O vínculo estreito entre eles, no entanto, passou por um sério teste em 1991, quando Kim foi diagnosticada com leucemia. Keanu imediatamente assumiu o papel de seu cuidador, permanecendo ao seu lado durante sua luta de 10 anos contra a doença. Kim contou como ele lhe deu apoio e conforto constantes, muitas vezes sentando-se com ela, segurando sua mão e oferecendo-lhe segurança durante seus momentos mais difíceis. Keanu me ajudou muito durante minha doença, disse Kim ao Women's Day, em 1999. Quando a dor ficava muito forte, ele se sentava comigo, segurava minha mão e impedia que o homem mau me fizesse dançar. Ele me apoiava e me confortava o tempo todo, mesmo quando estava longe. Se você está se perguntando o que ela quis dizer com o homem mau, provavelmente se refere à sua dor ou doença causada pela leucemia. Quando ela disse que Keanu impediu que o homem mau a fizesse dançar, ela estava falando sobre como o apoio dele a ajudou a lidar com a dor e evitou que ela se sentisse sobrecarregada. Talvez você se interesse em saber que, após a luta de sua irmã, Keanu fundou uma organização sem fins lucrativos. Mas não vamos nos precipitar ainda. A vida pessoal de Keanu tem sido repleta de tragédias. Ele nunca se casou ou teve filhos, e há alguns motivos muito tristes para isso. Conheça Jennifer Syme. Syme era uma atriz e assistente pessoal americana que começou a namorar Reeves entre 1998 e 1999. Eles supostamente se conheceram em uma festa da banda de rock de Keanu, Dogstar, em 1998. Naquela época, Keanu tinha 34 anos e Jennifer tinha cerca de 26. No entanto, a mãe de Jennifer, Maria St. John, afirmou que eles se conheciam há uma década antes dessa festa. Pouco tempo depois de ficarem juntos, Keanu e Jennifer compartilharam a notícia de que estavam esperando seu primeiro filho. De acordo com Maria, os tabloides chegaram a oferecer até os seus $14 mil por detalhes sobre a notícia do bebê. Em 1999, no mesmo ano em que Matrix foi lançado, Keanu e Jennifer estavam ansiosos para se tornarem pais. Infelizmente, aos 6 meses de idade, o bebê, que eles chamaram de Ava, nasceu morto. Essa perda dolorosa afetou o relacionamento do casal e eles decidiram se separar poucas semanas após o nascimento de Ava. Em 2001, eles voltaram a se relacionar, mas tudo mudou em abril daquele ano. Enquanto Keanu se preparava para filmar as sequências de Matrix, ele enfrentou outra perda trágica. Jennifer sofreu um grave acidente de carro depois de sair de uma festa na casa de Marilyn Manson em Los Angeles. E, infelizmente, o acidente foi fatal. Lutando com sua dor e também lidando com o diagnóstico de câncer de sua irmã Kim, Keanu teve que fazer uma pausa nas filmagens das sequências. Embora Reeves nunca tenha falado abertamente sobre a tragédia, ela teve um efeito profundo sobre ele. Ele evitou relacionamentos públicos por um longo tempo até que chocou a todos ao apresentar sua atual namorada em um evento de tapete vermelho em 2019. No entanto, o falecimento de Syme não foi a primeira vez que Keanu enfrentou a perda de um ente querido. Em 1993, ele passou por outra tragédia de partir o coração quando seu amigo íntimo e colega ator, River Phoenix, morreu inesperadamente aos 23 anos de idade. Keanu e River criaram um forte vínculo enquanto trabalhavam juntos no set de filmagem de I Love You to Death, pois tinham a mesma idade e compartilhavam experiências semelhantes ao navegar pela fama e pelo início da vida adulta em Hollywood. Phoenix desmaiou do lado de fora do Viper Room, uma boate popular em West Hollywood, Califórnia, morrendo de overdose de drogas. Ele estava em uma farra de dias com John Frusciante, o guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Naquela noite fatídica, Phoenix estava no Viper Room com sua namorada, Samantha Matisse, e seus irmãos Joaquim e Rain. Matisse não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Phoenix estava drogado de uma forma que a deixava desconfortável. Em determinado momento, ela se afastou para ir ao banheiro. Quando voltou, viu um segurança empurrando seu namorado e outro homem para fora da porta. Em um instante, ela viu Phoenix cair no chão, com convulsões. Seus irmãos e Matisse ligaram imediatamente para a emergência. Mas quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. Phoenix já havia tido uma parada cardíaca. Ele foi declarado morto no Cedars-Sinai Medical Center às 1h51 da manhã. Uma autópsia revelou posteriormente que ele tinha altos níveis de morfina e cocaína em seu sistema, além de outras substâncias em quantidades menores. A causa oficial da morte foi intoxicação aguda por múltiplas drogas. A morte prematura de Phoenix teve um impacto profundo sobre o astro de John Wick, que estava no meio das filmagens do favorito dos fãs, Speed, na época. Sua co-estrela, Sandra Bullock, mencionou em uma entrevista em 1994 que ele estava profundamente magoado, embora mantivesse seus sentimentos escondidos dos outros. Vida de ator. Falei sobre 1 ou 2 filmes com Keanu, mas vamos nos aprofundar em sua jornada como ator. Sua carreira se estendeu por 4 décadas, apresentando uma gama diversificada de papéis.
de comédias como Bill and Ted's Excellent Adventure, a sucessos cheios de ação como John Wick e Speed, bem como peças dramáticas de época como Bram Stoker's Drácula e Dangerous Liaisons. Mas antes de Keanu se tornar um dos maiores astros de Hollywood, ele morava em Toronto e estava pensando seriamente em seguir carreira no hóquei no gelo. Em uma entrevista, Reeves mencionou que decidiu seguir a carreira de ator por volta dos 17 ou 18 anos, apesar de ter começado um pouco antes. Ele participou de uma produção de acampamento de verão de Damn Yankees quando tinha apenas 9 anos, e mais tarde interpretou Mercúcio na versão de Romeu e Julieta de sua escola secundária. Depois de se formar no ensino médio, ele teve aulas de atuação à noite, entrou para o teatro comunitário e conseguiu um agente. Seu primeiro trabalho profissional foi em um programa local de Toronto chamado Hanging In, no qual interpretou um garoto de Rua Durão. A partir daí, Reeves continuou com projetos locais de teatro e cinema antes de se mudar para Los Angeles em 1986. Em Hollywood, atuou em vários filmes, incluindo o drama policial adolescente River's Edge e Permanent Record, em que interpretou o melhor amigo de um adolescente que tragicamente comete suicídio. Mas a grande chance de Reeves realmente veio em 1989, com Bill and Ted's Excellent Adventure. Recém-saído de um papel no drama de época Dangerous Liaisons, seu desempenho como gênio drogado, Ted, lhe rendeu reconhecimento e aclamação instantâneos. Embora Bill and Ted's Excellent Adventure tenha recebido críticas mistas, Reeves foi muito elogiado por seu desempenho e o filme acabou sendo um sucesso de bilheteria. Depois disso, ele conseguiu um papel na comédia dramática familiar Parenthood, de 1989, que contou com estrelas como Steve Martin, Joaquin Phoenix e Martha Plimpton, que interpretou o interesse amoroso de Reeves. Durante as filmagens de Parenthood, Reeves tornou-se amigo de Joaquin Phoenix e até conheceu seu irmão mais novo, River, com quem trabalharia mais tarde em My Own Private Idaho. No início dos anos 90, Reeves entrou para a banda de rock alternativo Dogstar como baixista, um movimento que surgiu depois que ele encontrou o baterista Robert Mailhouse em um supermercado. O astro de Matrix tocou com a banda por vários anos, e depois que eles se separaram, ele continuou a tocar com Mailhouse em seu novo projeto, Becky. Relembrando seu tempo com a Dogstar, Reeves admitiu em uma entrevista que se sentia um pouco culpado por fazer a banda parecer apenas um projeto paralelo de um ator famoso. Mas ele também brincou: "Acho que teria ajudado se nossa banda fosse melhor." Reeves passou a estrelar uma grande variedade de filmes, desde o thriller policial com temática de surf, Point Break, em 1991, até o drama independente aclamado pela crítica My Own Private Idaho, de Gus Van Sant, que lhe rendeu muitos elogios. Após as filmagens, Reeves tornou-se grande amigo de seu colega de Private Idaho, River Phoenix, e a morte repentina de Phoenix em 1993 o afetou muito. Na mesma época de Point Break, Reeves também participou de vários dramas de época, incluindo Much Ado About Nothing e Bram Stoker's Drácula, dirigido por Francis Ford Coppola. Em 1994, ele conseguiu seu primeiro papel de sucesso de bilheteria no thriller policial Speed. O filme, repleto de ação, acompanha um detetive da polícia de Los Angeles, interpretado por Reeves, que corre contra o tempo para resgatar civis presos em um ônibus equipado com explosivos por um homem-bomba em série. Tragicamente, o amigo íntimo e ex-coestrela de Reeves, River Phoenix, faleceu durante as filmagens de Speed, o que lhe causou imensa dor. Em uma entrevista em 1994, ele expressou sua tristeza dizendo: "Sinto muita falta dele." Sandra Bullock estrelou ao lado de Reeves em Speed, que foi aclamado pela crítica e pelo público em seu lançamento. Os dois se aproximaram no set, e Reeves chegou a deixar presentes para ela durante as filmagens, como ela revelou em uma entrevista de 1994 à Entertainment Weekly. Um dos filmes mais icônicos de Reeves é, sem dúvida, o clássico de ação e ficção científica de 1999, The Matrix. Dirigido pelos Wachowskis, o filme acompanha um hacker de computador que é recrutado para derrubar senhores distópicos. Embora os filmes derivados que se seguiram não tenham alcançado o mesmo sucesso, a franquia Matrix catapultou Reeves para o status de nome familiar. Em 1998, começaram a surgir relatos de que Reeves conheceu sua namorada, Jennifer Syme, em uma festa promocional de Dogstar, e eles começaram a namorar pouco tempo depois. Depois de Matrix, Reeves assumiu uma gama diversificada de papéis. Ele estrelou comédias românticas como Something's Gotta Give, de 2003, e o drama romântico The Lake House, de 2006, além de mergulhar em thrillers mais sombrios, como Constantine, em 2005, e A Scanner Darkly, em 2006. Durante esse período agitado, ele teve que se afastar de seus projetos musicais devido a conflitos de agenda. Em 2005, Reeves foi finalmente homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Que carreira! Keanu Reeves é um daqueles raros atores sobre os quais raramente se ouve algo negativo.
Ele é conhecido por ser incrivelmente humilde e pé no chão. No entanto, há um momento em sua carreira que se destaca. A maioria de nós conhece Matthew Perry, que é amado por seu papel icônico como Chandler Bing na sitcom de sucesso Friends. Tragicamente, ele faleceu recentemente, aos 54 anos de idade. Embora a causa de sua morte ainda esteja sendo investigada, sua longa luta contra o vício já foi bem documentada. A notícia do falecimento de Perry trouxe à tona um aspecto menos conhecido de sua vida: sua rivalidade com o enigmático e amado Keanu Reeves. Em seu livro de memórias de 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Amigos, Amantes e a Grande Coisa Terrível, Perry compartilhou percepções surpreendentes sobre sua vida, seu vício e seus sentimentos complicados em relação a Reeves. O livro de memórias de Perry explorou com franqueza sua batalha contra o vício, revelando que em determinado momento ele estava tomando incríveis 55 comprimidos por dia. Sua luta chegou a um ponto de crise que exigiu uma cirurgia de emergência, deixando-o com apenas 2% de chance de sobrevivência. Ao longo de sua jornada, ele chegou a expressar frustração em relação a Keanu Reeves. Em seu livro de memórias, Perry ponderou por que pensadores originais, como River Phoenix e Heath Ledger, tiveram um fim trágico, enquanto Keanu Reeves continuou a prosperar. River Phoenix, amigo íntimo de Reeves, morreu tragicamente de uma overdose fatal em 1993, com apenas 23 anos de idade. Perry expressou profundo pesar por Phoenix em seu livro de memórias, relembrando como se sentiu ao saber da morte prematura do amigo. Mas os sentimentos de Perry não terminaram aí. Ele também dirigiu sua frustração a Reeves depois de perder outro amigo, Chris Farley, devido ao abuso de substâncias. Embora Perry nunca tenha compartilhado a tela com Reeves e não tivesse nenhuma ligação pessoal com ele, ele não conseguia se livrar do sentimento de injustiça pelo fato de seus amigos mais próximos terem sido levados embora enquanto Reeves prosperava em Hollywood. No livro, ele escreveu a seguinte frase: "Fiz um buraco na parede do camarim de Jennifer Aniston quando descobri que Keanu Reeves está entre nós." Quando a notícia da morte de Perry se espalhou, alguns dos cantos mais obscuros da internet se inflamaram com teorias de conspiração e comentários desrespeitosos, com alguns arrastando o nome de Reeves para a discussão. Embora cada pessoa sofra de forma diferente, é fundamental lembrar Matthew Perry por suas contribuições significativas ao entretenimento e pelo impacto que teve em inúmeras vidas. A rivalidade entre Perry e Reeves, conforme detalhado no livro de memórias de Perry, acrescenta uma camada complexa à história do ator. Filantropia e apreciação. Keanu Reeves parece ter levado a sério a mensagem de "Something's Gotta Give". Com o passar dos anos, ele ganhou uma fortuna, segundo algumas estimativas, cerca de 315 milhões. Mas, de acordo com um amigo da família, ele se sente um pouco envergonhado com isso. Em vez de deixar que a riqueza o defina, ele fez da missão de sua vida espalhá-la, construindo discretamente uma reputação de bondade e generosidade, que se estende muito além de Hollywood. A empatia única de Keanu é, sem dúvida, moldada por suas próprias experiências pessoais de perda. Ele foi profundamente afetado pela morte de seu amigo íntimo e colega de My Own Private Idaho, River Phoenix, em 1993, e mais tarde, pelo nascimento de sua filha, Ava, em 1999, o que o levou a romper com a mãe de Ava, Jennifer Syme. Essas experiências, juntamente com o falecimento de Syme, em 2001, só o tornaram mais compassivo. Ao contrário de algumas estrelas, que prosperam sob os holofotes, Keanu sempre busca maneiras de retribuir de forma discreta e significativa. Um dos exemplos mais conhecidos de sua generosidade foi no set de The Matrix Reloaded. Keanu presenteou cada um dos 12 dublês do set com uma motocicleta Harley-Davidson, como agradecimento por sua dedicação. Também não foram apenas presentes simbólicos. As Harleys custam mais de uns 20 mil reais cada. O raciocínio de Keanu era simples. Ele sabia que a equipe de dublês arriscava suas vidas para tornar possíveis as sequências de ação intensas do filme, e queria retribuir de uma forma que demonstrasse sua sincera gratidão. Esse gesto por si só lhe rendeu a reputação de ser um dos astros mais generosos de Hollywood. Sua bondade vai além dos sets de filmagem e se estende às suas interações cotidianas. Um usuário do Reddit compartilhou uma história de como Keanu saiu de seu caminho para ajudar um estranho na beira da estrada cujo carro havia quebrado. Em vez de simplesmente passar pelo local, ele parou, tentou ajudar a dar partida no carro e, quando isso não funcionou, ligou para o Patriot Eye. Impressionantemente, ele esperou até que o carro fosse rebocado e depois levou a pessoa para casa. Um desvio de 80 quilômetros de seu próprio destino. Isso não foi feito para obter publicidade ou elogios. Foi um ato espontâneo de bondade de alguém que realmente se importa. Em outro caso, durante as filmagens de Bill and Ted Face the Music, Keanu viu um jovem fã segurando um cartaz feito à mão em seu carro. Sem pensar duas vezes, ele saltou do carro e assinou o cartaz, deixando o fã com uma lembrança inesquecível.
Ele não fez isso para as câmeras, e ninguém lhe pediu. Foi um gesto simples e espontâneo que demonstrou seu apreço pelos fãs. Embora relatos recentes de que ele doou 70% de seu salário em Matrix para pesquisas sobre o câncer tenham sido desmentidos, Keanu ainda é um dos astros mais generosos de Hollywood, financiando discretamente várias instituições de caridade. Ele até mesmo criou uma fundação privada, que apoia pesquisas sobre o câncer e hospitais infantis sem colocar seu nome nela. Essa filantropia discreta mostra que Keanu não está interessado nas manchetes. Ele simplesmente quer fazer a diferença. Um produtor de Hollywood disse certa vez: Keanu é famoso por sua generosidade. Lembrando que uma vez, ele deu um bônus de uns 20 mil hires a um construtor de cenários em Matrix, depois de saber que o membro da equipe estava com dificuldades financeiras. As experiências de vida de Keanu moldaram sua compreensão de empatia e bondade, e isso se reflete na maneira como ele trata os outros. Em vez de usar sua fama para se distanciar, ele construiu pontes, dedicando tempo para saber os nomes dos membros da equipe, oferecendo presentes generosos a amigos e desconhecidos, e fazendo o possível para fazer a diferença. Em um mundo em que as celebridades geralmente perseguem a fama e o reconhecimento, Keanu Reeves se destaca como um verdadeiro cavalheiro, um homem cuja bondade fala mais alto do que suas palavras ou sua fama. O motivo de Keanu ter participado de mais de 60 filmes, disse um diretor de elenco que trabalhou com ele, é que ele não é amado apenas pelo público. Os diretores o amam, os co-estrelas o amam e as equipes também o amam. Ele está sempre preparado e é pontual. É atencioso, fácil de conversar e genuinamente carinhoso. Ele faz questão de saber o nome de todos e conversa com quase todo mundo no set. Em 1997, durante o auge de sua fama de OMG, ele está tão em forma, Keanu foi visto saindo com um sem-teto nas ruas laterais de West Hollywood. Ele foi pego de surpresa em algumas fotos espontâneas, compartilhando lanches e sua bebida, e até mesmo deitando-se de costas para ouvir as histórias do homem. E ao contrário de muitos encontros com celebridades, não se tratava de um golpe de relações públicas. Alguns paparazzi simplesmente se depararam com a cena. Essas tragédias pessoais inspiraram Reeves a assumir o papel do assassino em luto na série John Wick. Ele realmente se identificou com esse personagem, motivado pela perda de seu pai quando criança, de River, de seu filho e de uma mulher que ele amava profundamente, acrescentou o diretor de elenco. A bondade de Keanu é algo que as pessoas costumam relatar nos tópicos do Reddit, onde os fãs compartilham histórias de bem-estar sobre ele. Uma das histórias favoritas dos fãs aconteceu em julho de 2019, quando Keanu estava filmando Bill and Ted. De dentro de um carro, ele viu um fã segurando um cartaz feito à mão. Sem hesitar, ele saltou do carro para ir autografá-la. Outra história conta que Keanu respondeu pacientemente às intermináveis perguntas de um garoto após um longo voo internacional, mostrando o quanto ele valoriza seus fãs. Não importa o quanto esteja cansado. Reeves também fez uma doação de 31,5 milhões para pesquisas sobre o câncer, em parte em apoio à sua irmã mais nova, Kim, que lutava contra o câncer há 8 anos. E não parou por aí. Tem uma fundação particular que funciona há 5 ou 6 anos e ajuda alguns hospitais infantis e pesquisas sobre o câncer, disse Reeves ao Ladies Home Journal, em 2009, acrescentando: Não gosto de colocar meu nome nela, apenas deixo a fundação fazer o que faz. Como se isso não fosse o suficiente para nos deixar todos em polvorosa, Reeves também leiloou um encontro de 15 minutos com ele no Zoom, em junho de 2020, para beneficiar a Camp Rainbow Gold, uma instituição de caridade para crianças com câncer, sediada em Idaho. Os lances chegaram a US 16.600 hires. O que faz sentido, francamente. Outra história que ilustra o caráter gentil de Keanu vem de Sandra Bullock, que contou como ele deixou pequenos presentes para ela no set de Speed. Bullock revelou que Keanu deixava itens atenciosos para ela como forma de demonstrar apreço, como champanhe e trufas, só porque soube que ela ainda não havia experimentado. Esses pequenos gestos, embora simples, destacam o quanto ele é atencioso com as pessoas ao seu redor e como ele dedica tempo para fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. E, é claro, não podemos nos esquecer do tratamento atencioso que Keanu dá a seus fãs em todas as oportunidades. Apesar de sua fama, ele é conhecido por sua humildade e paciência com aqueles que o admiram. Seja respondendo às intermináveis perguntas de um jovem fã após um longo voo, ou reservando um tempo para conversar amigavelmente com um estranho, as interações de Keanu nunca são apressadas ou superficiais. Ele trata todos com o mesmo nível de respeito, mostrando que os vê e valoriza como pessoas, não apenas como fãs. Em um mundo em que a generosidade das celebridades geralmente vem acompanhada de um ângulo de relações públicas, a bondade de Keanu se destaca porque parece autêntica. Ele não divulga suas boas ações, não busca fama por sua generosidade e até mesmo evita ser visto como um herói. Para Keanu Reeves, tudo se resume a fazer o que parece certo e retribuir de forma que faça uma diferença real.
Seus incontáveis atos de bondade nos lembram que é possível ser incrivelmente bem-sucedido e incrivelmente fundamentado. E no mundo de hoje, isso não é pouca coisa. Sinceramente, quem é esse homem? Ei, você chegou até o final do vídeo. Parece que você gostou. Por que não dar uma olhada nesses outros vídeos na sua tela? Veja se você também vai gostar deles.